Olá e obrigado por unir-se conosco nessa série Nova Vida. Olá, Rav Leitman. Olá, Nitza. Olá. Estamos aqui aprendendo do Rav Leitman de como ter uma nova vida mais saudável. E nessa série de conversas que estaremos falando, e especificamente se estamos dedicando a um estilo de vida sadio, para poder prevenir o uso de medicamentos. E todos estamos relacionados com esses problemas, que de fato é melhor prevenir do que remediar. Então, queremos que você comece a nossa conversa, Nitza. Bem, primeiro de tudo, se desenvolveu muito a medicina moderna, mas também vemos que o número de enfermidades não diminuiu. Ainda há muitas enfermidades crônicas que a medicina realmente não tem solução para estas. E até que nós podemos observar que isto está relacionado com diversos fatores, que para as pessoas terem maiores níveis de saúde, se comparado com os anos anteriores, também em Israel e nos demais países do mundo, sabe-se que ali há 3 níveis para poder alcançar este nível de saúde. Primeiro, são as ameaças mais importantes, como, por exemplo, a possibilidade de que elas estejam. A segunda é diagnosticar elas desde o início. E a terceira é tratar a enfermidade diagnosticada. Então, primeiro de tudo, gostaria de perguntar de forma geral se existe alguma receita para poder prevenir e qual seria a aproximação desta enfermidade. Diz o Rav, bom, talvez soa um pouco cínico, mas somente precisamos começar pelos fundamentos. E este fundamento, essas bases, esta é a razão pela qual isto ocorre. Se isto não existisse, não ocorreria de outra forma. Por isto, a medicina foi desenvolvida não de uma forma preventiva, porque desde o início, se nós vemos anotações prévias de 1000 ou 3000 anos atrás, nós preveníamos as doenças antes das enfermidades ocorrerem, porque a pessoa nesse momento precisava se manter sadia para que ela pudesse prover a cidade, proteger a sua família. E então, neste momento, é importante que todos estivessem sadios. E então, desenvolveram muitas formas de que a pessoa de prevenção de doenças. E houve então uma grande habilidade para fazer isso, até que nós encontramos um estado de onde tudo tornou-se dinheiro, 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 e a única preocupação, assim, que a medicina acabou se convertendo em um negócio. E era amplo, e que todos estavam enfermos e não havia. É melhor que não haja prevenção, como era na época dos nossos avós. Assim, que dessa forma eu posso tirar muito mais vantagem, atender muito mais pacientes, fazer mais cirurgias, mais operações. E assim pode-se converter o dinheiro de acordo com as pessoas doentes no país. E assim que nós temos quase tanto os médicos quanto pacientes. Assim, através deste negócio, a pessoa se transforma muito mais enferma. De onde vêm as novas enfermidades? Isto é porque nós não praticamos a medicina preventiva. E desde este ponto, também talvez possamos encontrar enfermidades que talvez realmente não sejam enfermidades. A medicina preventiva
E inclusive o nosso ambiente de onde a pessoa vive, cresce, se movimenta, nas condições as quais se encontra, de que se alimenta, de como dorme, esta rotina diária com relação aos outros. Tudo é uma causa de uma enfermidade futura e possível. E isto deve ser o campo da medicina preventiva. E isto é o que deveria fazer o Ministério da Saúde para dizer isto está bem, isto não, isto deve ser feito, isto não deve ser feito. Para isso devemos nos dirigir, falar diretamente sobre a saúde com relação a estas coisas. E nós não vemos que isso ocorre. Ocorreu pela primeira vez com o cigarro. Digamos, por exemplo, que com o cigarro não houve muitos cálculos com relação a isso, com relação à confiança, mas a medicina preventiva, quando foi desenvolvida, esta foi como uma espécie de tecnologia na nossa vida. E com certeza, se a utilizássemos, não teríamos tantos problemas e tantas enfermidades. E tantas tecnologias ou medicinas. Com certeza que a nossa percepção está em falta com relação a essas coisas, porque não tomamos cuidado. E que por esta razão o Ministério da Saúde deve mudar esta aproximação para estar certo de que ninguém seja doente. Mas o outro problema é que não me interessa, porque na verdade eu não posso fazer dinheiro com isto e com todas as cirurgias e os outros problemas, porque realmente é um negócio muito amplo. Assim que pergunta, orem, talvez podemos apoiar as pessoas com algumas ferramentas nesses pequenos sistemas e mudá-las. O Rav diz, não pode mudar as pessoas, mudar as fundações, os tratamentos, os princípios. Oren diz, isso é claro, estes sistemas, isto deve ser desenvolvido, mas vamos a partir do indivíduo. Há coisas, normalmente, há vários parâmetros que aqui são especificados. Há algo de onde a pessoa pode fazer com relação à sua vida para viver de uma forma mais sábia. Por exemplo, da forma que trabalha, da forma que respira, se relaciona com os demais e de como receber todas essas coisas. Mas nós vemos que a sua vida então poderá ser mais frutífera com relação aos demais indivíduos e não com relação ao sistema de forma completa. Nós nessa forma observamos tudo de uma forma muito mais individual, porque a humanidade é maior. Assim, se eu posso mudar a minha parte e cada um puder mudar a sua aproximação individual para a forma correta, e então todos terão uma vida mais preventiva, terão uma forma de vida mais preventiva com relação à saúde. E então, assim que, Nitsa, como podemos avançar desde este ponto? Exatamente. É que o primeiro de tudo é que você descreveu que desde a parte animal da pessoa existe um ambiente. E realmente um ambiente que inclui todos, nos quais todos respiram. O Lightman diz, eu poderia estar em um ambiente que poderia estar doente. E por que não ocorre? Tudo ocorre verificando o ambiente e há coisas que nós não entendemos verificando o ambiente. Isto é algo que se desenvolve, inclusive, quando uma pessoa nasce sadia. E Deus não queira, em um ponto de sua vida, há um despertar, algo que
motiva e surge alguma enfermidade. Pode ser de forma genética, isso ocorre, e assim é. Mas há tantos problemas que influenciam, que inclusive os médicos que estudam medicina dizem que se uma pessoa tome aproximadamente 10 comprimidos por dia, isso é normal. E os outros dizem que talvez seja melhor 15. Ou seja, o sistema toma isso como uma média, algo normal. Isso é conhecido pelo Ministério da Saúde, que se uma companhia está por trás disso, com certeza que isso ocorre de forma normal. E o Ministério da Saúde, digamos, não detém tudo isso, não interfere, digamos, de alguma forma que isso seja normal, que as pessoas precisam de tudo isso com relação ao que consomem, ao número de calorias, com o que comem. Não há forma de que eles possam absorver tais substâncias químicas e como isso pode equilibrar a pessoa, inclusive com o tipo de medicina correta para poder eliminar todos os problemas do corpo. Vamos ver de onde provém todos os problemas, vamos à causa, vamos corrigir as causas, como podemos conectar as causas, como nos tempos antigos, em que onde as dores eram com relação ao quanto a pessoa era. O pagamento era feito para quem era sadio e para as pessoas que estavam doentes não eram pagas. E essa forma como se faz na China, o médico vai na família e se a pessoa está sadia, pega. E se o médico recebia com relação às pessoas que estivessem sadias e não com relação a como elas estiveram doentes. E era assim como se tratavam as pessoas. E até que a pessoa ficava doente e estava doente. Oranges, que você disse uma coisa muito esclarecida. Porque isso é com relação à enfermidade. Porque há umas vezes na vida em que você se sente sadio. Digamos que em alguns meses você vive na natureza, vou à praia, moro em um lugar bonito, com um bonito jardim, e fico ali alguns meses. Mas quando eu volto para Israel, eu lembro que as pessoas me diziam: você tem medo, você está muito sadio. E eu não me sentia sadio. Você recebe isto da natureza? Disse um amigo. Sim, disse Warren. E então eu posso viver essa vida hoje, que eu não posso ver isto desafortunadamente de novo. Mas eu tinha, a partir deste ponto, uma referência. Porque essas coisas que me tornaram sadia, e de repente eu voltei a ficar doente, e essa imagem que eu tive lá me voltou e me trouxe a tal situação de onde que a pessoa poderia estar influenciada por o seu ambiente em todos os seus níveis. Em seu ambiente, como que caminhava à beira do mar, e como quando eu penso com tudo isso que era viver sadio e considero as quantidades de variações que existiam nesses lugares, é como que se eu era uma criança dentro da barriga da mãe que me envolvia, e eu não sentia todos estes problemas artificiais, mas então de forma natural eu era sadio. Então com certeza que nós estamos aqui nos dias de hoje, e que hoje eu gostaria de saber o que eu posso fazer e que possibilidades, o que eu posso fazer de forma a poder ter um estilo de vida mais sadio em todos os níveis de relações com todos os tipos de coisas, não importa em que nível. Eu gostaria de resolver este tema com relação a estar saudável, e se eu vejo isso em Israel, eu vejo que este é um país que é muito bonito, muito precioso. E eu vejo que há pessoas que vivem na Austrália, por exemplo, que querem fazer algo, que querem tomar
algo que se você não é uma pessoa sadia, você é uma pessoa que não tem nem aonde ficar. E se você não é uma pessoa que não toma um remédio ou que não faz alguma coisa, você é uma pessoa que não tem cultura, não tem consciência. E então, se eu moro em Israel, aqui ocorre um pouco diferente. Mas isso aqui também está ocorrendo de forma gradual. E então você pode ver como os supermercados estão mudando isso de forma... O que é que nós queremos dizer? Que o nosso estilo de moderno de vida, todas essas doenças com relação à vida, desde todos os níveis, pessoais e físicos, nós estamos sentindo que nós precisamos colocar em prática, fazer algo, e que não é sábio esperar até que o corpo se detenha com algo. Nós devemos fazer algo para estar sadios. E eu não vejo como forma, eu não vejo como fazer isto. Ou seja, eu gostaria de ouvir de você de forma mais ampla, profunda, que você me dê um relatório de o que eu tenho que fazer e do que você pensa que eu tenho que fazer para mudar para estar sadio, ser uma pessoa saudável na minha vida. O Dr. Lightman diz, primeiro de tudo, este é o sistema mais alto, é o sistema das nossas influências, dos desejos, porque isso influencia todos. Isto é a coisa mais importante. A coisa mais importante são os seus nervos. E isso se escuta em qualquer uma das pessoas, diz Oren. Assim que o mais importante é o ambiente. Ter um ambiente equilibrado, diz o Lightman. E o que é ter um ambiente equilibrado? Não sofrer as pressões do ambiente, da ansiedade, da falta de confiança. Todos os tipos de sensações negativas. Isto, primeiro de tudo. Precisamos colocar isto frente antes da medicina, primeiro de tudo. Isso é como quando eu leio sobre o cigarro, onde ele me dá algumas condições, onde eu possa perder as pressões, porque a vida me pressiona e o cigarro é uma forma com que eu consiga perder um pouco essa tensão. Então, por que proibir coisas que podem funcionar, por exemplo, no caminho? Porque não se proíbem essas coisas que não são sadias? Porque isto depende da educação, de como chega a cada uma das pessoas. Que se nós podemos definir essas coisas desde o governo de uma forma de lei, então o Ministério da Comunicação pertence também ao governo e tem a possibilidade de passar essas leis ao governo. E nós usamos tudo isso através dos meios. Vocês sabem o que ocorre na televisão a todo momento, de como existem esses problemas de nutrição, de exercícios, programas de televisão, sim, que, por exemplo, os médicos procuram ter certas leis de onde eles podem encontrar fatores, leis, que façam com que as pessoas percam seu estresse, por exemplo. Tudo isso é necessário. Esta contaminação no ar. Vamos verificar os veículos. Vamos organizar, consertar a quantidade de pessoas que organizar, talvez, ciclovias, inclusive para as elétricas, bicicletas elétricas, carros elétricos, assim que tudo isso, todas essas relações com relação ao nosso trabalho, executar workshops para poder solucionar essas coisas. Além de workshops físicos, talvez possamos começar não somente a mostrar filmes de interação com as pessoas, vamos mostrar-lhes coisas que os façam sentir felizes e agradáveis. Vamos falar de exercícios que podem fazer-te felizes durante... O que você quer dizer, Zoren? Pergunta Oren. Sim, todos os tipos de coisas, como sorrir, rir-se. Digamos, por exemplo, 10 minutos de cidade. Zoren diz, por quê?
Porque quando você ri, diz o Dr. Lightman, você vai colocar alguém mais a rir. E você então, aos poucos, poderá ouvir gargalhadas. Então também você será influenciado e começar a rir. E mais além disso, você permite que a tua pressão sanguínea baixe, teu pulso se acalme. E então você imediatamente começará a se sentir bem disto. O Warren diz porque fazer-te rir a gargalhadas te fará se sentir sadio. O Dr. Lightman diz porque isto baixa a tensão, a sua pressão arterial. Isso também te traz outros tipos de calorias, mas isso é outro assunto. Mas tudo isso vem com a realidade, a função de prevenir problemas. Não sei. A cultura, a educação, a escola, as crianças, de uma pessoa quando volta à sua casa, o que ele vê com relação aos seus filhos, o que as crianças veem na escola, o que a mãe recebe, tudo isso também é assunto que nos estressa na nossa vida e que precisam ser equilibrados, e para isso devem ser neutralizados com relação às possibilidades e os organismos em que eu observo aonde há escolas que são e que promovem o egoísmo, que quer nos matar uns aos outros, que é o que nós vemos na televisão. Isto, para mim, são todas as minhas fontes de preocupação. E, inclusive, trazer uma pessoa que exploda e utiliza da violência porque não quero mais existir neste mundo. O Warren diz, como eu posso proteger-me de tudo isto? Nessas loucuras que ocorrem no mundo. Lightman diz, olha, eu não posso fechar o meu corpo e, de alguma forma, somente ver televisão, jornais, ou buscar algum tipo de hobby, porque eu estou cansado de todo mundo e tratar de me acalmar com isto. O que ocorre aqui é que nós precisamos prevenir-nos, e para isso nós precisamos neutralizar as fontes dos nossos problemas. Ok, diz Warren, então talvez possamos falar com relação... Vamos falar, por exemplo, dos 10 minutos de risadas, gargalhadas. Por que isso desestressa? Porque isso nos distrai, diz o Dr. Lightman, porque isso relaxa. E como... E por que fazer isso? Não. Façam workshops aonde nós nos tratamos de forma agradável, boa. Podemos ensinar a fazer isto para os trabalhadores, os empregados? Pergunta a Warren, sim, Lightman. Com certeza. E nós podemos fazer isso através de workshops. Podemos integrar-lhes em diferentes tipos de exercícios. Não é um problema. A pessoa precisa. Isto é uma máquina na realidade, uma máquina egoísta, e nós precisamos mostrar às pessoas o quanto eles podem causar-se danos uns aos outros, e tudo é com relação às suas relações interpessoais e o do quanto eles podem ter benefícios se eles criarem boas relações entre eles. Tudo é o assunto através de jogos, brincadeiras, nos workshops. Warren, se isto também causa benefícios para os donos das empresas, os administradores, sim? Então, este é o primeiro grau com relação aos nervos. E você tomou isso como primeiro nível. Como tratar disso? Há fatores que afetam os meus nervos, diz o Dr. Lightman, que são, por exemplo, o barulho, a intensidade do tráfego dos carros, distância do trabalho. No início do dia, temos que dar uma solução para isso, para tudo isto. Uma solução, como diz Warren, de novo, diz o Dr. Lightman. Hoje, eu dirigi até aqui e vi milhares de outras pessoas dirigindo.
Se cada um deles vivesse somente com uma pessoa, levasse uma pessoa a mais junto no carro, teríamos uma diminuição de problemas, porque teríamos menos carros e também as pessoas conversariam, e somente se nós estivéssemos conscientes e pudéssemos limitar isto a nos forçar, que necessitamos, nós poderíamos ter um custo reduzido. Assim também poderia ocorrer. Poderíamos nos forçar a fazer isto e também fazer isto com relação aos veículos e que deveríamos ter uma pessoa que dirigisse o veículo. E então as pessoas poderiam ter uma bicicleta, cada um ter uma bicicleta ou uma motocicleta. Bem, isso somente para diminuir a contaminação. E também existe o tema dos nervos, dos barulhos e também o alimento. A comida que existe nos cafés ao redor faria com que servisse só um tipo de comida correta, não algo que logo traga problemas às pessoas, problemas de saúde, como aquelas comidas rápidas, sanduíches, o pão branco, todos estes hambúrgueres, McDonald's. Ok, Oren, você comentou dessas comidas, da poluição. Tratar as pessoas de forma que diminuíssem alguns carros, por exemplo, para diminuir o tráfego. E com relação aos exercícios, eu faria exercícios também com as pessoas no trabalho. Te digo, se você limita o tráfego de carros, por exemplo, você terá mais pessoas caminhando. E assim você teria mais pessoas caminhando, e assim você já teria redução de problemas. Por quê? Pergunta o Warren. Porque isso é bom para o corpo, a caminhada. E você não precisaria toneladas de remédios a todos os anos, diminuir a poluição. Isso já seria de início suficiente. Não permitir veículos na cidade, isto solucionaria o meu problema. Falar, por exemplo, acerca de nadar. Pergunta a Warren. Não é tão fácil, isso é um pouco mais complicado. Há pessoas que podem, outras não podem. Tenho problemas no meu ouvido, por exemplo, e essas são coisas artificiais, de acordo com a natureza de uma pessoa. É sentar-se ou caminhar. Sentar todos fazem de forma satisfatória, mas caminhar é o que falta para cada um, para todos, inclusive as pessoas. Isso é muito sadio para todos, inclusive para os mais velhos e quanto para os mais jovens. Eu não vejo nada mais que adicionar com relação a isso. Quando começamos a caminhar, começamos a sentir que talvez sente que você tem muito mais forças, e isto é simplesmente pela razão de caminhar. E então, a partir disto, começa a fazer coisas adicionais. Como se sente o corpo? Pergunta Warren. O corpo sente que falta alguma coisa. Quando sente essa sensação, pergunta Warren, de que eu não tenho a sensibilidade com relação ao meu corpo. O corpo me impõe sinais a mim para que eu os perceba. E você entende os sinais e então você percebe que precisa disso e daquilo na maioria do tempo. E não é necessário caminhar 2 km por dia. Se a pessoa caminha um pouco, isso já é suficiente. Para um homem, é menos problemático que para as mulheres. As mulheres podem caminhar ao redor da casa, fazer todos os tipos de coisas. Isto é o suficiente. É um movimento, assim, fazer relativamente. Mas os homens aqui podem ser mais frouxos. Eles podem utilizar
o controle remoto ou teclado, comenta Nitsa. Portanto, diz o Rav, isto é um exercício. O que mais? Penso que já falamos com relação à saúde, o barulho, as relações de trabalho, o movimento. Isso é suficiente. E você aqui pode ver que nós precisamos nos aproximar disto com relação à saúde. Nitsa diz, o que você falou é natural, é simples, de como podemos desenvolver isto. Dr. Lightman diz que aqui nós devemos desenvolver e ver como poder solucionar os problemas que criamos, como gerar dinheiro desde isto e trazer todos os tipos de soluções a partir disto e talvez possa-se gerar com relação a isto soluções. Devemos pôr pressões e isso se solucionará. Nitsa pergunta aqui quando eu vou e caminho, e há todos os tipos de pressões. Não preciso de todos os tipos de coisas de Zohar, como ginástica, mas com relação às questões de músculos, tudo isto é o que a cultura nos traz. O Aren diz que isso é bonito, eu sou agradável, me vejo bem, eu estou na moda, e eu vejo, por exemplo, hoje eu estou como estou magro, e talvez eu tinha algum tipo de problema. Mas por que eu digo isso? Porque quando eu ia, por exemplo, na sala de ginástica, por exemplo, eu vejo que é uma indústria que faz milhões com isso, porque há valores com relação a isso, porque dizem que eu tenho que conquistar a forma, ver-me bem, e esses valores de beleza. O Rav diz também, isso ocorre pela razão dos meios de comunicação. Por que você faz tudo isto? Porque eu quero que as mulheres me vejam, que elas me olhem por isso. As mulheres não olham um homem de acordo ao quantos músculos ele tem, ou quilos adicionais de carne. E os homens, sim, observam isso nas mulheres. E então, que as mulheres precisam ir para a ginástica? Os homens olham as mulheres e Oren diz, não é este o assunto da ginástica, do que faz isto. A ginástica faz a mulher muito mais rústica. Eu não sei porque, com relação a isto, que ela fica mais bonita. Ok, isso é o que eu quero dizer. Isto é de ter um estilo de vida que já a torne mais bonita e sadia. Saudável. Há um tipo paralelo aqui, em que nós estamos falando aqui, diz o Dr. Lightman, dos meios em que você não está bem e aonde você está enganado, as formas que te fazem a ver as coisas de uma forma boa agora, de que a forma como os homens oram as mulheres, e as mulheres olham os homens, e os homens e as mulheres, e de forma natural. E isso não é bom. Eu realmente digo, é um acordo social aqui. Há um acordo social aqui. Se a sociedade te usa, então eles te utilizam como que fosse na moda para usar algo bom. Eu fui outro dia e eu sempre tenho que substituir as lentes, mas sua armação é antiga, você já usa há muito tempo, vamos substituir uma mais moderna, veja. E eu digo, por que? São bonitas, eu as uso tanto tempo. E dizem, não, você não está na moda, e você precisa de outros tipos de lentes, de armações. Assim, é que há todo este tema de acordo social com relação à beleza. E este é o tema. Eu gostaria de entrar nisso. Talvez é saudável, isso ser bonito, se parecer-se bem. O que é ser bonito? O que é realmente bonito? Pergunta a Oren. Há valores da natureza que dizem o que é ser bonito. O que quer dizer, lá diz o Dr. Lightman, essa beleza externa, é isso? Por exemplo, eu tenho um amigo chinês, um estudante da China, e quando você o olha,
você olha assim, ele tem olhos tão bonitos que talvez se fossem um pouco mais finos, mais estreitos, fosse mais bonito. Parece que os olhos lhe saltam. A beleza é algo muito pessoal. Como é possível, diz Oren, que isto possa ser, que o bonito e o belo possa auxiliar na saúde hoje? Então nós estamos vendo acerca disso, porque o estilo de vida saudável, de que em vez de utilizar tempo para estar bonito e sadio, isto é, diz o Dr. Lightman, porque nós somos egoístas e valorizamos as pessoas tanto pelas suas formas externas, segundo o entendimento de que nós recebemos do ambiente e não de acordo com seus valores internos, porque nós não podemos ver a internalidade da pessoa. Agora se fala com relação à beleza dela, das espécies em cada uma delas, com relação a todas as nações do mundo, então você já tem uma raiz espiritual. Tem o seu próprio standard de beleza, todos os seus Reshimot, Sefirot, todos dentro da alma, e todos estão organizados de tal forma que isto, para mim, é chamado lindo, bonito. Homem, masculino e feminino também pode ser bonito. Pode ser chamado, eu posso ser bonito também. A externalidade, nós não vemos a pessoa, senão que nós vemos as lentes que nos foram entregadas a mim através dos meios, do ambiente, a televisão. Todas as pessoas, então, quando te veem, eles veem através dessas lentes, do ambiente que te deram a ti, das qualidades, do que é bonito. Eu nem sei o que, na verdade, eu gostaria de ver. E esta é a forma quebrada que nós vemos as pessoas. Mas, pelo menos, digamos, esqueça de todas essas coisas que são profundas e que se nós falarmos delas, não poderemos tratar, mas pelo menos vamos nos aproximar da questão de que se eu fico muito musculoso, então eu estou sadio. Sim? Com relação a isso, se você vê as pessoas que se inflam, você vê que eles não estão melhores. Eles têm uma vida mais longa? Não, pelo contrário. De fato, às vezes eles são mais fracos. Talvez já tenham problemas nos 40 anos, assim, que eles não são pessoas sadias, saudáveis. Oren diz, eu vi anteriormente que se houvesse nascido sadio, eu não teria doenças. E digamos que isto é como nós podemos recorrer a um estilo de vida mais sadio. Você disse que talvez agora eu estou adicionando outra questão, a qual a faz um pouco mais complicada. Para mim, um estilo de vida saudável é uma ferramenta para que as pessoas estejam sadias. Como uma pessoa pode, por exemplo, caminhar 1 hora, eu verei-me, então, mais bonito. Espera. Quando você faz um workshop que pode te mostrar como relacionar bem com relação aos outros, você poderá ver quantas pessoas bonitas você vai encontrar. Sua beleza, sua forma. Bonita, bela, dentro da sociedade. O que tem que haver isso com o que nós estamos falando de Zoren? Se uma pessoa se vê bem, irradia a beleza, irradia essa boa relação e lhe pertence a todos. E esta é a forma como nós vemos isto, uma boa pessoa. O que é bonito? O que é belo? Belo é algo relativo. Também está relacionado com o que é atrativo. Atrativo, por exemplo, nós não nos casamos com alguém que seja belo. Não casamos com alguém que seja conveniente, que seja confortável. Isto, por exemplo, já some em 1 ano 2. Se eu realizo isso, então, dentro de 1 ano, eu já buscarei outra pessoa. Não significa que temos que buscar uma pessoa que me afaste fisicamente, mas que seja conveniente para mim. O que quer dizer que isto pode ser que uma pessoa seja atrativa e que isto atrai a pessoa pela sua beleza. Não pela beleza simples, sim, mas eu posso ver se as pessoas são bonitas ou não, e ele aqui pode ver algo diferente de acordo com os seus sabores. Mas você sente
que essas pessoas te atraem de certa forma. De que depende isso? O Dr. Lightman diz, depende da conexão interna, da sua sensação de que por isto pode haver uma conexão interessante e isso é atrativo para ti, você desfruta. Não sabe a forma externa. E não somente a sua forma externa, senão com seus movimentos, as suas expressões, desde dentro, de onde você pode entender, ter um pouco de preocupação, de brincadeiras. Há muitas coisas em todo mundo, mas isto é o que é atrativo para ti. E precisa então que seja, não necessita então que seja belo e atrativo, precisa estudar e aprender de como ser atrativo. Oren diz, não é somente porque tem estes músculos que ensina e que isto é músculo atrativo. Não, de fato pode ser repulsivo. Ok, diz Oren. Então eu sigo e faço o que eu necessito. E eu não vou à ginástica para isso. Então, como eu posso tratar-me a mim mesmo? Como eu posso me treinar para ser bonito? De dentro para fora. Oren diz, Dr. Lightman diz, primeiro de tudo, você precisa saber como tratar os demais, como te integrar com eles, que tomar eles para que eles sejam similares a você, que tipo de coisa você precisa fazer dentro de ti, fora de ti, internamente e externamente, para que possa agradar a essas pessoas, para que eles possam se aproximar de você e se comunicar com você de uma relação boa contigo. Inclusive, não deixar-te. E isto é o que te fará prazeroso, atrativo, belo. E assim que eu quero desenvolver essas habilidades, não com relação a uma pessoa específica que seja atrativa, bela, senão que eu quero ser isso de forma geral, não somente se você quer isto, pergunta Oren. Muito bem, então nós podemos aprender aqui, tudo podemos aprender, eu quero aprender isto. Lightman continua. E isto é o que você pode aprender com relação à educação integral. Você aprende nessa educação de como ser integral, de como estar relacionado de forma mútua. E cada pessoa pode fazer isto. Diz Oren. Sim, nós temos que aprender a fazer isto. O que é aprender? Diz Oren. Chega ao meu curso e eu te ensinarei, diz o Lightman. E, inclusive, o processo em si mesmo e o que faz uma pessoa atrativa. O que faz uma pessoa atrativa, diz Nietzsche? Você precisa conhecer o que é bom para todos, para cada um, diz o Dr. Lightman. Primeiro de tudo, precisas prover aos demais com sensação confortável, sensação de segurança, bom humor, algo que sempre falte, que a pessoa sempre necessite. Se você se projeta para os demais, assim como uma mãe, similar a uma mãe, isto pode ser alguém talvez de 2 metros de altura ou de 200 quilos em peso, mas assim você poderá se sentir como uma mãe. E se cada um de nós tem um bebê, com relação aos demais, e os tratamos, mesmo que seja um herói forte, mas se ele tem especificamente essas pessoas, ele tem um pequeno bebê internamente, que que organiza a sua forma de segurança, porque esta é a forma como você constrói seus músculos é com relação à falta da sua segurança. Ele então compensa os músculos com a falta de segurança para consigo mesmo. Oren diz, cada pessoa tem um neném dentro de si, um bebê, especificamente os homens, diz o Dr. Lightman. As mulheres precisam agir mais de forma calma e entendendo, para que os homens possam se entregar a elas. Então, tanto homens quanto mulheres precisam projetar-se, não com palavras, senão dizer-lhes que pessoas especiais são elas.
Então, falamos de algo muito interessante com você, do quanto você é atrativo, de que você não é como os demais. A partir disso, de novo, não estou dizendo que com isto você vai ir e manipulá-los. Afinal de contas, é que a partir disso você começa a comprar pessoas de uma boa forma. De uma boa forma, diz assim. Mas por isso nós temos que aprender, Slaitman. Porque precisamos entender quais são as boas relações. De como devem ser. Tentem. Observem isto. Você poderá alcançar uma situação, estados, onde eles podem sentir que caminham como crianças. Como as pequenas crianças que vão atrás das mães. Quer dizer, então as crianças precisam dessa relação de como quando os pais falam, uau, que bonitos são as crianças, e como eventualmente isso define a sua saúde, e então isto tudo influencia as crianças. Você tem que ser cuidadoso com isso, diz o Dr. Lightman. Você precisa aprender a fazer essas coisas. Mas as crianças precisam, com a sua falta de segurança, não causar-lhe uma falta, uma deficiência de confiança. Não queremos causar neles um excesso de amor próprio ou um narcisismo. Assim que agora você está me dizendo de Zoren, por um lado, de como determinar-me a mim, como dirigir-me e ser uma pessoa atrativa. E então, quando você me disse esse modelo da mãe, de que todos nós devemos ser como uma mãe, então nós seremos atrativos. Também com os amigos, que nós devemos levar bom humor. Tudo é com relação a tratar as pessoas como um bebê, imaginar-me que eu sou uma mãe, por exemplo, como para todos. Quando você começa a fazer isso, diz o Dr. Lightman, você começa a fazer uma aproximação de como uma mãe se aproxima com os filhos. Você pode expandir isso um pouco, diz Oren. Porque tudo é integral, diz o Dr. Lightman. Quando eles se sentem, o quanto você gosta deles e faz sentir bem. E quando você começa a estar como a mãe com relação às crianças. Algumas vezes parece que a pessoa é educada ou é terna, boa. Há todos os tipos de aproximações corretas, então, com relação a isso, a pessoa de forma assim como um cavalheiro. E existem estes graus que te colocam de forma muito mais próxima, assim como você necessita. Identificar que tipo de aproximação você precisa alcançar com as pessoas. Só um momento, diz Oren aqui. Eu me perdi um pouco. Te digo. Vou falar-te o que eu entendi e você me diz se estou correto. Eu quero chegar a ser uma pessoa que sou atrativa. E para isso eu entendo que se faltar com respeito dos valores de beleza e todos os tipos de indústrias que existem de beleza, que me fazem sentir melhor externamente, e você disse que eu tenho que me tratar de uma forma totalmente diferente e que precisamos ser uma pessoa melhor e não mais atrativa. E dessa forma, se eu tenho a possibilidade de relacionar-me com eles como se fosse a sua mãe, então eu poderei projetar uma imagem assim. Sim, diz Dr. Lightman, mas não exagerar. Porque, digamos, se eu estou dizendo que uma pessoa sempre está feliz de receber a aproximação de tais coisas da mãe, mas não está alegre de ver-lhe desistir. E então você tem que utilizar isto numa porção adequada, de uma forma sensitiva. Eu entendo. Então você adiciona aqui certas limitações para poder fazer isto de forma mais clara. Então você me disse, não se preocupe. Cada pessoa pode encontrar esta visão materna para com os demais. Assim que umas pessoas podem e umas não podem, certo?
diz, se pode? Sim, todos podem, porque todos temos a possibilidade, e precisamos alcançar o mandamento de ama seu próximo como a si mesmo. Ok, eu entendo até aqui, diz Warren, mas eu não entendo o que ocorre logo depois. Então, se você puder dividir isso em partes, digamos que na primeira parte eu começo a fazer estas coisas, transferir essas coisas que estão dentro de mim, mas se agora eu tenho que não trata as pessoas como uma mãe, e então aqui eu preciso saber de onde começar. Então, se você pode falar a respeito dos passos que eu devo seguir. Senhor, você tem que vir às leituras, workshops. Isso são muitas coisas, diz Oren. Não, diz Zohar. Assim você poderá explicar qual é o significado de estar de uma boa forma com relação aos outros, o que é o ego, como se levar por cima disto, como você se divide em duas forças, em uma interna e outra externa. Uma mãe pode, por exemplo, fazer isso quando está grávida e tem problemas internos, mas mesmo assim ela se mostra diferente para com seus filhos, assim que nós precisamos colocar isso através de diferentes atividades, nas quais vocês têm a possibilidade de ver o quão complexa é a forma de relação entre as pessoas e como você pode mostrar-lhes níveis diferentes de que agora as pessoas, de acordo com as pessoas, você poderá jogar com elas, brincar com elas, e isto por um lado tem que ser com cuidado e por outro lado tem que ser realmente duro, deve ser como a vida. Então, para quem, diz Oren? Para todos vocês, para todas as pessoas, todos são diferentes, mas estes jogos não são um jogo sujo que utiliza as pessoas. Comenta o Dr. Lightman. Teremos que aprender todos os tipos de coisas aqui. É um curso inteiro. Não sei o tanto, talvez. Eu acredito que sejam aproximadamente 20 reuniões e materiais que precisamos estudar mais, atividades entre nós, exemplos, exercícios. E então, tomas como dizer, um ponto de onde você pode ver desde o início como começou e como se transformou, digamos, por exemplo, fazer um autoexame de como passar por tudo isto, colocar as pessoas também, por exemplo, as que se encontram nas ruas e que, por exemplo, conseguem alguns tipos de benefícios a partir daqui e como estão de acordo com o que adquiriram daqui segundo os seus novos comportamentos. E como um exemplo, digamos, de lugares onde há criminosos e como se relacionar com isto, ou no jardim de infância, com pessoas que ainda não te conhecem. Então, isto não é simples. Como se conecta com o ambiente, a pessoa tem que estar fora de si mesma e sentir inicialmente o ambiente e ver o que pode adicionar e como ser precioso para com eles. E de fato, inclusive, ser um imã para eles em cada um dos ambientes. E isto é uma profissão. O que nós estamos falando aqui é uma profissão. Talvez, por exemplo, colocar, de repente, deixar um copo para ti, colocar em um lugar onde, digamos, colocar-te nesta função em que você quer vender este copo, mas em algum lugar difícil, para que ninguém possa ver e você tentará vender. Porque através da mente, por exemplo, você pode fazer isto e mostrar o quanto as pessoas, a relação com que você tem com as pessoas através da mente, tentar vender o copo com o copo escondido, utilizando somente a mente, explicando. É isso que o Rabi quis dizer. E então você tentará relacionar-se somente mentalmente com as pessoas. Não sei o que você quer dizer, Zoren, mas eu vou fazer. Nietzsche diz. A pergunta é acerca de aproximar-me das pessoas, das suas sensações, de como sentir-se bem. Porque se sente bem, então se verão bem.
Sim, diz Dr. Lightman. Então, certamente eu tenho esse pensamento onde tudo que você disse é a forma como constrói a pessoa, a sua estabilidade. E com relação a toda a medicina preventiva, então, eu preciso construir um sistema único. Todos os tipos de diferentes coisas que estão se estabilizando e que, de fato, de forma externa, sejam artificiais. E o quão podem ser. Então, o que é este curso de educação integral que pode ser tão forte quanto um sistema que causa imunidade à pessoa? Dr. Lightman diz, não diria que é um sistema imune, mas que a pessoa faz isso, ela retorna ao ambiente correto, natural. E isto, já antes nós tínhamos de alguma forma este ambiente e nos encontrávamos em uma tribo e talvez não eram mais padre e mãe e as pessoas ainda sentiam que era o meu lugar ou não era, eu poderia estar aqui, estar em outro lugar, todas as pessoas estavam juntas, da mesma forma, irmãos, irmãs. Todo mundo era teu parente e esta era a forma como as pessoas se relacionavam. E não o que sentem como nos dias de hoje, que inclusive nem sentimos que estamos relacionados de forma biológica. Se nós alcançamos isso, então as pessoas vão se sentir bem, seguras, alegres, sem pressão. E este é o estado que, se eu alcanço, é aonde a educação integral. Este é o ponto inicial da educação integral, para onde aponta realmente. E não é uma medicina preventiva, algo que de forma corta as raízes das enfermidades e que nada passará. Por que nada passará? Eles perguntam porque tudo que ocorre é decorrente de um desequilíbrio que existe em nós, nos nossos sistemas. E se há equilíbrio, não há nenhum problema. Nietzsche diz, então, o que nos falta é algum tipo de retorno à natureza para estarmos equilibrados? Não podemos voltar à natureza, diz o Dr. Lightman. Se você não tem equilíbrio, inclusive na nossa vida moderna, não poderá saber o que estamos fazendo agora e não importa, tudo depende de nós. E não é tão difícil. Hoje, especificamente hoje, temos um significado para tudo. Então que nós precisamos, então que temos que nos tornar um pouco mais sábios com relação à natureza e então assim poderemos suprimir o nosso ego e alcançar uma saúde completa de uma forma natural, geral e total. Tem mais algo que gostaria de perguntar? Diz Oren para Nietzsche com relação ao estilo da vida sadia? Não. Eu penso que de repente poderíamos fazer um resumo de tudo que escutamos. Oren diz, Dr. Lightman, um resumo. O que você poderia recomendar a uma pessoa que quer viver de forma sadia e prevenir as doenças em sua vida, de forma individual? Para o indivíduo, diz Dr. Lightman, caminhar 1 hora por dia pode ser uma das atividades. Participar de diferentes atividades durante a semana. Assistir programas de televisão de humor não sarcástico, humor com bom sabor que possa se desfrutar. Fazer o curso de educação integral e unir-se com pessoas que querem também, por exemplo, como que querem, assim como pessoas que se unem para poder parar de fumar, sim, se unem com pessoas que querem superar todos esses problemas de doenças, sim, no curso de educação integral. E então preveniremos tudo. Ok. Desfrutamos dessa apresentação, Zoren? Aparentemente, terminamos a questão da saúde. Pode ser que tenhamos mais 1 ou 2 aulas. Muito obrigado, Lightman. Obrigado, Nietzsche. Aprendemos hoje como ser uma pessoa atrativa e começar a trabalhar com isto. E até a próxima. E tudo de bom.